A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos nós de volta para mais uma escola bíblica e hoje nós estaremos estudando a lição de número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós estamos no nosso terceiro trimestre, estamos aprendendo sobre os princípios divinos em tempo de crise e nós estamos gratos ao Senhor pelo que Ele está nos ensinando. Estamos vivendo um momento difícil de pandemia, de isolamento, portanto não podemos ter as nossas escolas bíblicas presenciais e aí nós estamos fazendo online, né? Então essa é a nossa aula de número 6. Seja bem-vindo à nossa escola. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor da Assembleia de Deus Ministério Templo Central, em Suaçurana, distrito de Iguatu, estado do Ceará. Bom, nós temos uma leitura, uma proposta de leitura diária, né? Que é a leitura semanal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Essa leitura faz você ficar inteirado do assunto da aula. Só que nós não temos a revista física nesse trimestre, devido ao processo de pandemia. A nossa editora CPAD não editou a nossa lição. Portanto, nós temos o exemplar em PDF e aí passamos para você. Ok? Vamos resumir então a nossa lição. A leitura bíblica em classe, em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, e veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 2, 1 ao 9. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é assim senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida às portas pelo fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do gosto do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas
do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. Bom, o texto áureo da nossa lição está em Isaías capítulo 60, versículo 18, onde assim está escrito: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. E a verdade prática diz que somente despertados nós podemos vencer qualquer obstáculo e realizarmos a obra de Deus. Ok, meus amados, então nós temos 6 tópicos que estão divididos em subtópicos. Primeiro tópico, Deus responde às orações de Neemias. Nós temos 4 subtópicos. Segundo tópico, Neemias chega a Jerusalém. Temos 2 subtópicos. Terceiro tópico, Neemias inicia o levantamento dos muros. Temos 3 subtópicos. Quarto tópico, o levantamento dos muros provoca grande oposição. Temos 2 subtópicos. E aí nós temos o quinto e o sexto tópico. O quinto tópico, o muro foi solenemente inaugurado, e o sexto tópico, os muros trazem ensinos simbólicos importantes. Vamos lá então, lembrando que a gente faz um resumo da lição, né? E algumas cidades realizam, né? Algumas igrejas realizam a escola bíblica dominical, por isso no domingo, e algumas outras em dias alternados da semana. Segunda, por exemplo, na minha igreja, a escola é na segunda-feira. Em outras são quinta, nas outras quartas e por aí vai, tá? Então, a escola bíblica dominical ou uma escola em qualquer dia da semana. O importante é que você não deixe de estudar, de aprender, porque a escola bíblica é com certeza um dos maiores veículos de ensino das nossas igrejas. Ok, meus amados? Então, vamos lá, olha, essa lição ela vai trazer para nós um aprendizado, porque a gente vai aprender sobre os muros de Jerusalém, eles foram levantados e como Deus levantou um homem, né, para executar esta obra. E aí a gente vai ver também as providências de Deus. O que Deus providenciou? Primeiro, ele autorizou o rei a enviar Neemias. Segundo, ele também providenciou os recursos, né, para custear a construção dos muros de Jerusalém. Ok? Conhecendo um pouquinho, trazendo aí, recapitulando, a questão dos exilados, né? A Bíblia mostra 3 grupos de exilados que retornaram do cativeiro para Judá. O primeiro grupo, liderado por Zorobabel, no ano 536. Esse grupo estava composto por aproximadamente umas 50 mil pessoas. O segundo grupo, em 457, liderado por Esdras. Esse grupo composto por aproximadamente 1.800 homens, além das mulheres, das filhas e dos servos. E o terceiro grupo, 444 anos antes de Cristo, liderado por quem? Por Neemias. É o que nós vamos estudar hoje na nossa lição. Então esse grupo ele retornou para reconstruir os muros de Jerusalém. Está aí um quadro cronológico, né? Falando sobre Ciro, Dário, Artaxerxes e Xerxes, né? E a gente vai ver desenvolvido os ministérios de Ageu e Zacarias e também de Esdras e Neemias. Ok? Então vamos lá para o primeiro ponto, lembrando para você que a gente vai fazer uma síntese da nossa lição de número 6. O primeiro ponto, Deus responde às orações de Neemias. Tópico 1, Deus envia emissários a Neemias. Bom,
Anani contou para Neemias como foi que os judeus, como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam. E ele disse que eles estavam em grande miséria. Por quê? Porque os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas, E isso era um símbolo de miséria, um símbolo de desprezo. Fazia com que os moradores da cidade se tornassem até vítimas fáceis para os assaltantes. Mas aí, gente, tem uma reação de Neemias e essa reação traz ensinamentos para nós. Vamos ver quais foram as reações. A primeira foi sentar-se, a segunda foi chorar e a terceira foi lamentar. Vamos aprender com isso? Sentar, não agir por impulso, sem antes consultar a Deus. Olha que aprendizado. Tudo quanto você for fazer, você precisa consultar a Deus, precisa sentar e pedir a orientação de Deus. E aí, a segunda reação de Neemias, quando soube da notícia, foi chorar. E aí o choro leva a uma reflexão, Quando esse choro ele é acompanhado de uma meditação bíblica e de oração, aí sim, aí vai trazer um efeito de uma lucidez muito grande. E você sentado, agindo de acordo com a vontade de Deus, orando, lendo a palavra, com certeza terá uma lucidez, um equilíbrio, extraordinário. E aí a terceira reação foi lamentar. Neemias lamentou-se, lastimou-se, ele afligiu-se, ele condoeu-se, pelos seus conterrâneos. Isso é fazer empatia, É uma coisa que todos nós devemos fazer. Então, aprendizado, não tome nenhuma decisão impulsivamente, haja com lucidez, orando e lendo a Bíblia e faça empatia, sinta o que os outros estão sentindo, tá? Então, a tristeza, ela não é uma emoção proibida ao cristão, não, de forma alguma. O que não podemos é permanecer, queridos, o tempo todo paralisado, cultivando a tristeza e a amargura. Não, isso aí não, jamais, ok? Então vamos lá. O que sucedeu é que quando Neemias ouviu as palavras, ele disse: assentei-me, chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante Deus dos céus. O jejum é uma recomendação bíblica que, embora esteja quase que abolida no meio dos cristãos, mas é uma recomendação bíblica. E a oração, queridos, a oração é a arma mais poderosa que o cristão pode ter. E Neemias, ele usou essa arma poderosa, tomou decisões debaixo de oração. Ok? Subtópico 2, Neemias angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias, queridos, uma profunda angústia pela situação do seu povo, que estava lá em Judá. Aí Neemias começou a orar e a jejuar. Ele iniciou isso no mês de Quisleu, que é dezembro, e a resposta veio em Nissan, em março. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. 3, dezembro, janeiro, fevereiro e março. 3 meses depois é que vem a resposta da oração. Ok? Então, a oração de Neemias ela pode ser dividida em 5 partes. Vamos ver quais são? A primeira, o louvor. A segunda, a ação de graça. A terceira, o arrependimento. A quarta, a petição. E a quinta, o compromisso. Infelizmente, meus queridos irmãos, a maior parte das orações dos cristãos de hoje, elas estão no item 4, petição. É muita gente pedindo, mas cadê o louvor? Cadê a ação de graça? Cadê o arrependimento e cadê o compromisso? Então, vamos repensar nisso? Vamos repensar isso, gente, é muito bom. Ok, item 3, vamos lá. Deus responde às orações de Neemias. Neemias era o copeiro do rei.
Aí certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste, com um semblante descaído, né? E aí ele foi interrogado, qual é o motivo da sua tristeza? Aí Neemias relata ao rei a situação da cidade de Jerusalém, onde estavam os sepulcros do seu pai, do seu povo, né? Ali onde o povo dele realmente vivia. E aí, por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: o que você me pede agora? O que você quer que eu faça? Né? Mais ou menos assim. Aí Neemias respondeu e disse assim: que eu possa edificar, que eu vá lá e que eu edifique os muros. E aí Deus prepara tudo, né? Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. E aí o que aconteceu? Neemias recebeu a carta do rei, que era dirigida aos governadores da região, e ainda recebeu uma carta com uma ordem para que eles dessem o necessário para a construção. Estava sendo providenciado para eles os meios para que a reconstrução acontecesse, ok? Eu espero que você esteja entendendo, eu espero que eu esteja contribuindo com o seu aprendizado. Nós estamos sintetizando a lição de número 6, ok? Tópico 1, sintetizando, temos um Deus, meus amados, que ouve e responde às nossas orações. Então não se preocupa, se a tua oração ainda não foi respondida, não é porque Deus não está ouvindo, Deus está ouvindo, né? Os seus ouvidos não estão tapados para que ele não possa ouvir, nem as suas mãos agravadas para que ele não possa abençoar. Tua resposta vai chegar no tempo de Deus. Amém? Então vamos lá. Segundo tópico. Neemias chega a Jerusalém. Bom, Neemias fez levantamento da situação dos muros. O que aconteceu? Ele saiu de noite na companhia de poucos homens, sem dizer nada, não disse nada a ninguém. E foi lá e olha, nós vamos ali e tal, e eles confiaram e foram, né? Mas isso teve uma causa, ok? A gente vai entendendo com o decorrer da lição. Por que ele fez isso? Por que ele se levantou e poucos homens com ele e não discutiu ou não disse a eles qual era o motivo? Mas Deus já tinha colocado no coração dele, ok? Está aí Neemias 2, 12 ao 16. Está lá tudo o que Deus propôs no coração dele. Ok? Então, feito isso, Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. O que Neemias foi fazer? Dá para a gente entender agora que ele foi fazer um levantamento, ele foi dar uma olhada para poder ver como é que as coisas estavam. Então, inteirado disso, da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, aí sim, aí ele convoca os judeus, ele convoca os nobres, ele convoca os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros. Que coisa linda, né? E aí Neemias vai declarar a sua real intenção. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as mãos para o bem. Com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Eu aprendi uma coisa sobre liderança, que quando o líder corre, o povo anda. Quando o líder anda, o povo senta. E quando o líder senta, o povo para. A gente vai ver em quanto tempo Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Vamos então para o terceiro ponto. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, tópico 1. Ele dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Havia grupos de pessoas encarregados de levantar os muros. Está vendo aí o trabalho
da liderança. Havia também grupos encarregados de levar entulhos, de trazer material, enfim, a coisa estava organizada para que pudesse acontecer. Tinha alguém que estava liderando. Liderança, irmãos, é algo que você vai aprendendo, vai conquistando, né? E conquista o respeito das pessoas, tá? Então, o plano de Neemias, o coração do povo ele se inclinou a trabalhar e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. A coisa estava andando, estava acontecendo, o povo estava unido e trabalhando. E aí vem a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro. Isso é para nós um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas, lógico, em um trabalho de evangelização. Vou repetir: quando o líder corre, o povo anda. Quando o líder anda, o povo senta. Mas quando o líder senta, aí o povo para. Então, líder tem que estar ativo, ok? A tática de Neemias. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim, também o pastor deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes, entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Sabe por que a obra do Senhor não sofre solução de continuidade? Porque existem líderes vocacionados, chamados por Deus e capacitados por Deus para fazer isso. Ok? A união dos judeus ela foi ameaçada. Por quê? Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu e a obra prosseguiu. Vocês entenderam? Neemias soube do problema, foi lá, sem interromper a obra, resolveu o problema e a obra continuou. Ok? Sintetizando então o tópico 3, Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Bom, aí o levantamento dos muros provocou uma grande oposição. Esse é o tópico de número 4. Iniciada a edificação dos muros, né? Sabalate e Tobias, né? Quem não já ouviu mensagens, né? Pregações sobre esses dois camaradas. Então, indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer a obra parar, mas eles não conseguiram, né? Todavia, Neemias e os seus liderados, ajudados pelo Senhor, eles conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão dos muros. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, sempre vão existir os opositores na sua vida. Sempre vão existir aqueles que vão dizer não vai dar certo. Até uma raposa se passar aí vai derrubar esse negócio, né? Sempre vão aparecer os engenheiros de obra feita, mas não se dê por vencido, não se dê por vencida. Deus vai fazer com que você vença todos os obstáculos que se levantarem. Amém? Graças a Deus. E aí o muro foi concluído, né? Essa vitória teve uma grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. E sabe quantos dias durou a reconstrução dos muros de Jerusalém? 52 dias. Os homens estavam unidos trabalhando. Vou repetir: quando o líder corre, o povo anda. Quando o líder anda, o povo senta. E quando o líder senta, o povo para. Neemias, ele esteve ativo o tempo todo. E aí o povo andou, e o povo não sentou, e o povo não parou. E a obra
continuou 52 dias, a obra estava pronta. Os inimigos se levantaram para impedir a construção do muro, mas se deram mal. Amém? Então vamos lá, o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvor, com cântico, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas e logo purificaram todo o povo, as portas e os muros. Tá? Então, o ato de dedicação, ele incluiu duas procissões ao longo dos muros, né? As quais pararam diante da casa de Deus, onde houve o sacrifício. Olha, gente, a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe, né? O júbilo, a alegria. Sintetizando aqui o quinto ponto, Deus deu vitória ao povo e os muros foram solenemente inaugurados, ok? E o sexto ponto e último, os muros trazem ensinos simbólicos, né? A Bíblia fala da salvação como um muro, e ele diz: os teus muros, os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor, né? Conforme Isaías 60 e 18. E aí, 10 portas simbólicas: a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, né? De onde tudo saía, simbolizando que toda impureza do coração ela tem que sair, a porta da fonte, onde a gente aprende algo sobre aquela parada de Jesus lá em Sicá, quando ia para Samaria, e naquela fonte de água ali, aquela mulher, né? Encontro com aquela mulher, a porta das águas, a porta oriental e a porta da guarda. Ok, meus queridos amados, você pode depois, né, pesquisar sobre todas essas portas e aprender ainda mais com os ensinamentos. Então a Bíblia fala da salvação como sendo um muro, uma forte cidade. Temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuro, conforme Isaías 26 e 1. Olha, o crente, dentro dos muros da salvação, ele é protegido pela a excelente grandeza do poder de Deus. Se você está dentro desse projeto da salvação em Cristo Jesus, você está dentro dessas muralhas de proteção da excelente grandeza de Deus na sua vida. Amém, meu amado? Deus abençoe. Bom, o terceiro tópico diz que os muros da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo, elas foram muitas vezes alteradas, porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas, elas continuam inalteradas. Glórias a Deus. O reino de Deus, né, e o reino do mundo são inerentes, aliás, são inteiramente irreconciliáveis. Não dá, né? Não dá para você servir a Deus e servir ao mundo. Você tem que abrir mão de um deles. Mas, em contrapartida, tem algo que atua nisso tudo: o livre arbítrio, o direito de você escolher. Você quer servir ao reino deste mundo ou você quer o reino de Deus? Então, isso não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que ele quer. E aí entra o livre-arbítrio. Você quer fazer, então, sabendo que cada escolha que você faz, ela tem uma consequência. Ok, concluindo então a nossa lição de número 6, 52 dias foi o tempo que durou para a reconstrução dos muros de Jerusalém, da ruína que estava, dos muros fendidos, das portas queimadas ao fogo, a reconstrução, a reedificação, a união
de todo aquele povo através do grande líder chamado Neemias. Deus abençoe a sua vida, meu amado e querido irmão. Espero que tenha ajudado no seu aprendizado, na nossa lição, e já lhe convido para a próxima lição, a lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Eu vou esperar você, tá? Assista, dê o seu ok. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, porque você com certeza irá nos ajudar. Fazer aqui o nosso agradecimento a ebdpanorama.com, que elabora esses slides e nos dão, né, de presente para que a gente ilustre a nossa aula e traga até você. Deus abençoe a sua vida, saúde, graça e paz, e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus.